Olá pessoal, tudo bem? Pelo horário que eu tô gravando o vídeo aqui, vou desejar boa noite ou bom dia, né? Que já estamos virando de terça para quarta-feira. Estou eu mais uma vez aqui para falar sobre o jogo do Santos. O Santos fez a partida pela rodada 2 da Copa Sul-Americana na Vila Belmiro. Empatou com o time do Deportivo Recoleta do Paraguai, 1-1 na Vila Belmiro. Se complicou, está na última colocação, né? E foi aquele empate com um sabor moralmente amargo de derrota, né? A fase que o Santos está, infelizmente, né? Antes de falar sobre esse jogo, né, eu tenho que falar sobre o meu sentimento de ser santista, né? Porque nessa noite de terça, nesse dia de terça-feira, né, 14 de abril, agora já passamos do dia 14 para o dia 15, o Santos fez aniversário, né? Nós fomos fundados em 1912, então o Santos completou aí, comemorou aí seus 114 anos de existência. Tá? E, cara, já faz pelo menos uns 40 anos que eu sou torcedor do Santos, né? Gostaria de falar um pouquinho sobre isso, né? Tudo começou mais ou menos ali em 1986 ou 1987, não sei exatamente o ano, não sei se eu tinha exatamente 9 ou 10 anos de idade, ou um pouquinho menos, né? O meu pai, né, o finado pai, que Deus o tenha em bom lugar, o senhor Orlando Pacheco, corintiano, né, me levou pela primeira vez na Vila Belmiro, num domingo, para assistir Santos de Portuguesa. Né? A estrela máxima do Santos naquela época, naquela ocasião, era o Rodolfo Rodrigues, né? Que, na minha opinião, foi o maior e o melhor goleiro a vestir a camisa do Santos. Tá? Todo respeito, sei que uma geração mais antiga do que a minha cita muito o Gilmar, o Santos Neves, né? Alguns falam até do Manga, que agarrou anteriormente a ele, e outros goleiros e tal. De lá para cá vi muitos goleiros bons vestir a camisa do Santos, Sérgio, né, foi um deles, Fábio Costa, Rafael Cabral, né, enfim. Mas o Vanderlei, né, mas o Rodolfo Rodrigues, na minha opinião, tá no posto mais alto. Tá? E de lá pra cá, eu fui experimentando muitos sentimentos, né? Sabe? Demorou para mim ver o Santos realmente, de fato, ser campeão, né? No final dos anos 80, no início dos anos 90, tive aqueles momentos esporádicos de felicidade, com algumas vitórias e tudo mais, né? E as esperanças de ver o time ser campeão, né? Deixa eu falar, aliás, deixa eu até voltar um pouquinho para trás. Eu falei, né, que meu pai era corintiano e me levou para ver o jogo do Santos, né? O meu pai, ele fazia parte de uma geração diferente, de uma geração que, independente do time que torcia, prestigiava o bom futebol. Então meu pai sempre foi corintiano, mas viu muitas vezes o Pelé jogar, tá? Porque era sinônimo de bom futebol, e a chamada fase de ouro, né? A era de ouro do futebol brasileiro entre 1958 e 1970, né? 4 Copas do Mundo disputadas e 3 ganhas, né? A grande fase de ouro do futebol brasileiro, né? Sobrepujando o mundo, né? O Santos foi o grande contribuidor disso, né? Pelé, Pepe, companhia limitada, né? Então, o meu pai, ele teve esse privilégio, ele teve essa honraria, né, de ver isso. Então, muitos faziam como meu pai, né? Torciam para o time, mas assistiam a jogos de outro time, porque ali estava o grande futebol, mas sem trair os seus sentimentos, o seu gosto, nem nada, né? Diferente dos tempos atuais, mas faz parte, né? Era uma época diferente, não tinha divisão de torcida no estádio, enfim, tá? Mas enfim, como eu estava falando, né, ver os anos 90 e tudo mais, meu período de adolescência, preparação para a vida adulta, e teve ali um momento de renovação, de esperança de ver o Santos campeão, que foi a geração de Giovani, né? Infelizmente teve a figura
nefasta do senhor Márcio Rezende de Freitas, que nos tirou um título que eu considerei até merecido, né? Pelo que o Santos jogou naquela reta final de campeonato de 95, né? Aí veio a conquista da Mercosul de 97, do torneio Rio São Paulo de 1998, mas tanto no calendário da Conmebol como no calendário da CBF não eram as principais conquistas, né? Mas serviu como aperitivo, né? E aí veio na virada do século, né? 21, né? Pelo menos nos primeiros 16 anos do século 21, e aí eu pude realmente experimentar momentos maravilhosos de conquistas, né? Com o meu querido Santos Futebol Clube, né? E vou destacar duas aqui que, na minha opinião, vai ficar na minha retina, na minha memória, na minha mente pro resto da vida. O Campeonato Brasileiro de 2002, tá? No Morumbi, dezembro, pra cima do Corinthians. Aquela conquista histórica, foi a última decisão disputada em mata-mata, né? Que tinha mata-mata, playoff no final, né? A partir de 2003 seria um campeonato de ponto corrido. Mas aquele título brasileiro ali, na minha opinião, representou um marco, representou uma virada de chave, né? O Santos voltando às grandes conquistas, né? E aí teve uma série de coisas, aí teve uma segunda Campeonato Brasileiro de 2004, teve uma final de Libertadores perdida em 2003, teve uma sequência de títulos paulistas, e aí veio um outro momento, né, que eu considero marcante na minha história vivida com o Santos, que é a conquista da Libertadores em 2011, né? Eu fazia parte de uma geração que só tinha ouvido histórias das conquistas passadas, mas não tinha experimentado isso, e pude experimentar isso, tá? Em 2011, né? E só, em 2002 a geração do Diego e do Robinho, em 2011 a geração do Neymar e Ganso, tá? Então, tive o privilégio de ver grandes estrelas surgirem nas categorias de base do Santos e se despontarem para o mundo, né? E aí veio a última conquista oficial do Santos, o Campeonato Paulista de 2016, né? Aliás, de 2006 até 2016, o Santos chegou praticamente em todas as finais de Campeonato Paulista, só não chegou em uma, né? E perdeu 3, tá? O que fez com que os títulos do Santos em Campeonato Paulista ficassem na mesma casa decimal de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, né? E aí, de lá para cá, 2016 para cá, a coisa começou a degringolar bastante, porque o sarrafo no futebol brasileiro foi crescendo, foi aumentando. Porque se na década de 90, no início dos anos 2000, os clubes no Brasil não tinham essa discussão séria sobre estrutura, logística de trabalho, continuidade de trabalho de técnico, organização como clube em si, né? Isso passou a mudar no final da década passada, né? O sarrafo aumentou bastante. E 2 clubes representou, né, foram os expoentes desse sarrafo, desse crescimento para cima, né, desses degraus para cima em relação aos demais, que foi Flamengo e Palmeiras, né? O Flamengo se estruturou gigantemente, né? Tanto que o último balanço que o presidente do Flamengo divulgou para 2005 foi um faturamento de 2 bilhões de reais, né? Tendo o Maracanã praticamente lotado em quase todos os jogos e tendo possibilidade de sempre ter o elenco mais caro, mais valorizado da América do Sul. E por outro lado tem o Palmeiras, né? E teve o Allianz Parque virando realidade, né? E tem aí a continuidade do Abel Ferreira, né? Vários anos como técnico do time, tá? Então, o Palmeiras e Flamengo sobem degrau, tá, em relação aos demais times, e o Santos, principalmente, para falar especificamente do meu time de coração, vai no sentido oposto, vai no degrau mais para baixo, né, porque fica refém de um modelo associativo de fazer as coisas acontecer, que é o tremendamente retrógrado, ultrapassado, e que só permite que o chamado Clube da Luluzinha dos velhacos, né, usufrui dos prazeres, das benesses do Santos, tá?
e o clube simplesmente vai ficando parado no tempo, né? Por isso que aconteceu, não é à toa que o Santos está há 10 anos sem ganhar título, né? E chegamos nesse ano de 2026, o Santos disputando aí, né, depois de 4 anos, voltando a disputar uma competição intercontinental, no caso a Sul-Americana, né? E vaga essa que o Santos no ano passado ganhou de brinde, né? Caiu no colo. Não foi uma coisa assim que o Santos batalhou para ter, porque o Santos estava brigando para não cair, né? Nos últimos jogos ali contra o Sport Recife, Juventude e Cruzeiro, o Santos estava ali brigando para não cair, e aí na última rodada, né, matematicamente já tinha se safado, mas ainda tinha uma pequena chance de cair para a Série B novamente, né? E aí o Santos ficou com a penúltima vaga da Sul-Americana, né? Ficou inclusive um ponto à frente do Corinthians, mas o Corinthians já estava classificado para a Libertadores por causa do título da Copa do Brasil, tá? E aí o Santos vem disputar aí o que muitos chamam de Libertadores B, né? Chama a Sul-Americana de Libertadores B. Eu achei que quando o Santos, aquela fatídica noite de 6 de dezembro de 2023, perdeu por Fortaleza e foi rebaixado para a Série B e disputou a Série B em 2024, eu achei que o pior momento do Santos, o momento mais tenebroso do Santos já havia passado, né? Depois que voltou para a Série A, eu falei, não, agora a coisa vai voltar nos eixos, mas não, nós ainda vivemos um momento bastante tenebroso, tá? Está sendo pior agora do que em 2024, certo? Porque é triste ver o time que a gente tem à disposição para jogar, tá? Com uma folha salarial alta, mas aquilo que eu já estou sendo repetitivo, montagem de elenco pífia, ridícula, muito dinheiro jogado fora, com jogadores que já tiveram seus melhores na carreira, já passaram pelo seu melhor na carreira, já não tem mais nada a oferecer, a não ser aí no final de carreira conseguir se agarrar num bom contrato, que lhe dê um bom dinheiro no bolso, que é o que o Santos proporciona para muitos jogadores que estão aí, tá? E aí chega na noite de hoje, né, em comemoração de mais um aniversário, o Santos mais uma vez teve um desempenho pífio, patético contra um time pequeno do Paraguai, que trouxe, que pelas informações que foram passadas, não veio com a sua força máxima, veio com um time praticamente misto ou reserva, vamos dizer assim, tá? Então, agora sim, vou começar a falar do jogo, né, depois de ter expressado o meu sentimento, né, em relação ao Santos, né? O Cuca, ele praticamente repetiu o time que ganhou o Atlético Mineiro, mas poupou o Veríssimo, que no segundo tempo do jogo contra o Galo Mineiro sentiu dores nas costas, né? Fez uma alteração ali no meio de campo que eu não faria, mas entendo o que ele fez, né? Ele tirou o Christian Oliva para colocar o Ilharão, né? Então o resto do time foi basicamente esse, né? Teve a volta do Gabigol e tal, basicamente foi o time que enfrentou o Atlético Mineiro, né? Com o Brazão no gol, o Igor Vinícius, aí entrou o Adonis Fria no lugar do Lucas Veríssimo, né, que foi poupado, né? Eu falei o nome do zagueiro errado, é o Lucas Veríssimo que foi poupado, que terminou o segundo tempo do jogo contra o Atlético Mineiro sentindo dores nas costas, né? Lucas Veríssimo, Luan Pérez e o Escobar, né? O Ilharão com o Gustavo Henrique jogando de volante, né? E Neymar. Aí pela esquerda ele tirou o Rony, finalmente, né? Não dava mais para colocar o Moisés. Pela direita jogou o Gabriel Bom Tempo, né? E aí lá na frente o Neymar e o Gabigol se revezando, se movimentando, né? Na troca de posição de falso 9, né? Enfim, tá? E o Santos enfrentou um time fraquíssimo, tá?
A exemplo do Deportivo Cuenca, este Recoleta, nossa, é um time ruim, muito limitado tecnicamente, tá? E o Santos começou fazendo gol com 6 minutos, fez o gol, né? O Neymar numa jogada muito bem puxada lá no campo de defesa pelo Neymar, avançou, tocou em profundidade pro Gabigol, que ele buscou a linha de fundo, né? No que a bola passou pelo Moisés, o Neymar chegou na segunda trave e empurrou para dentro do gol, né? E sempre tem essa sensação, sempre me dá essa sensação que eu trato de extraí-la de dentro de mim o mais rápido possível, de que as coisas vão encaminhar, vai dar tudo certo, né? Mas não é assim, né? Mesmo o Recoleta dando espaço para o Santos avançar, né? E o Santos tendo uma troca de bola ali praticamente eficiente na intermediária, até pelo miolo de campo, né? Sempre o último passe, sempre a última bola, sempre a assistência, ela acaba não saindo, tá? E isso mina muito o time, tá? O Santos teve oportunidade, tá? Mesmo com a última bola sendo um grande pecado, de sair ganhando o primeiro tempo por até 2 ou 3-0, né? O Gabriel Barbosa numa linda troca de passe de bom tempo, o Neymar dando um chuveirinho por cima do zagueiro para colocar o Gabriel Barbosa na cara do gol. Ele perdeu praticamente o gol feito, porque era para ele dominar com a perna direita, mas aí ele nunca trabalhou a perna direita, foi tentar dominar para finalizar com a perna esquerda, perdeu o controle da bola, a bola ficou com o goleiro. O Neymar numa saída de bola errada, tá? Do goleiro, do Recoleta, foi tentar encobrir, mas não calibrou o pé direito, a bola foi para fora, tá? E no primeiro tempo gostei da atuação do Gustavo Henrique, tá? Apesar dos apesares, no pé de ferro ganhando todas, não tendo medo de cara feia. Esse moleque tem personalidade, eu gosto dele, tá? Joga pro time, certo? O Neymar até que ele foi bem, lembrando o jogo contra o Atlético Mineiro, foi bem. O problema é que ele buscava, o problema é que quando ele, às vezes, numa raridade, ele driblou 2 jogadores, puxou a triangulação, a bola não chegou, tentava fazer um outro 1-2, mas um jogador que deveria estar ali para receber a bola não estava, sabe? Ou seja, é exemplo do jogo contra o Atlético Mineiro, ele também não ficou com firula, não ficou com gracinha, se bem que tomou um cartão amarelo numa entrada lá na lateral do campo que ele deu no jogador do Recoleta, né? Ele foi com o ombro e essa ombrada que ele deu pegou no rosto do jogador, né? O árbitro ainda deu um cartãozinho amarelo para ele, né? Mas, enfim, tava tudo caminhando com o primeiro tempo, o Santos virar o jogo ganhando, mesmo com placar mínimo, porque o jogo estava sob controle, né? Até lá, nos 40 e tantos minutos do primeiro tempo, o senhor Luan Pérez, tá? Que é um zagueiro até que estava até elogiando pelos outros jogos, daí ele estava vindo bem, né? Jogando ali, atuando ao lado do Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo, excelente zagueiro. O Luan Pérez acabou fazendo um pênalti ridículo, patético, tá? Foi no tempo errado na bola, pegou totalmente o jogador de costa pro gol, ele atropelou o cara pelas costas dentro da área, fez um pênalti que incontestável, não tem como reclamar, não tem como dizer que não foi pênalti, porque foi pênalti, tá? Exagerou na força, tá? Perdeu o tempo da bola e foi totalmente no corpo do adversário, pênalti, né? E um pênalti, sabe, que foi um balde de água fria pro time, né? O cara bateu bem, deslocou o brasão, né? E, enfim, o segundo tempo do Santos não foi nem sombra do primeiro tempo, tá? Porque o time, eu sinto que o time começou a perder a paciência, começou a querer fazer muito chuveirinho na área. A única jogada pelo chão que eu vi foi ali no começo do tempo, o Neymar vindo pela intermediária, entrando, achando o bom tempo pelo lado direito, que na hora de finalizar pegou muito embaixo da bola, né? O bom tempo não teve tão bem hoje, tá? Ok, faz parte, né? Enfim, realmente, né? Aí o Adonis Fria jogou lá na zaga, só pagou 4 milhões de euros nesse cara. Nossa, eu não vejo nada disso nele, sabe? Nossa, que zagueiro limitado esse Adonis Fria, tá? Joga a série e tudo mais, mas é muito limitado, tá?
E o Santos simplesmente passou a viver de chuveirinho, de bola levantada na área, para ver se a zaga da Recoleta ia batendo. Haja vista também que qualquer encontro mais sério, o jogador do Recoleta usava aquela catimba de ir pro chão, para ganhar tempo, né? Teve uma, teve uma bola, aliás, teve uma, aí chegou uma hora que o Cuca meio que perdeu a paciência, né? Porque principalmente com o Gabigol, tava horrível, tá? A bola quando chegava no pé dele, ele não dava sequência na jogada. Teve uma bola que ele podia ter aproveitado na passagem do Igor Vinícius, não passou, não viu, tocou a bola para o outro lado, para o Escobar, matou a evolução da jogada, né? Isso foi direto. O Gabriel hoje teve muito ruim, hoje tomada de decisões terríveis, tá? O segundo tempo também o Neymar caiu bastante, tá? E aí se os dois principais lá na frente caem, né? E o time também vem caindo, né? O Gabriel, ao tempo que foi o termômetro do time, né? Contra o Atlético Mineiro, também não estava bem, né? Então, um dos poucos que estavam se safando ali era realmente o Gustavo Henrique, que, né, guerreiro nas divididas, ganhando muitas bolas, né? Aí chegou a hora do Cuca realmente mexer, ele fez 3 substituições de uma vez, tirou o Gabriel, tirou o Moisés, né? O Moisés, apesar de ser um cara participativo, de se movimentar bastante, né? Procurar sempre atacar o espaço vazio, também não teve bem, né? Então saiu os dois Gabriel, saiu ele, saiu o Gabigol, um bom tempo, o Moisés, né? O Gabigol ironicamente batendo palma, né? Não gostou das substituições, não sei se era com o Cuca ou se era com algum torcedor das sociais xingando ele, vaiando ele, né? Não teve bem, né? E aí ele promoveu a entrada do Miguelito, do Roezer, e teve mais outro ali que entrou, que agora não estou lembrado, né? E, enfim, dessas substituições que ele fez, né? Só o Miguelito que realmente procurou fazer alguma coisa que preste. Se a onda era fazer chuveirinho, então, beleza. A primeira jogada do Miguelito na linha de fundo pelo lado esquerdo, ele cruzou muitíssimo bem para a cabeçada do Roezer, né? O zagueiro simplesmente salvou em cima da linha, né? Aí acabou meio que esbarrando no goleiro, não foi nada, mas teve toda aquela teatralidade do jogador, né? Aquela catimba de chamar o médico e tudo mais para fazer o tempo passar, né? Porque 1-1 para eles na Vila Belmiro estava sendo histórico, né? E basicamente o time foi apático no segundo tempo, tá? Contra um time pequeno do Paraguai que vieram com um time praticamente reserva, não vieram com a sua força máxima. Então é isso, tá? Então de nada adiantou depois entrar Tassiano, entrar Lautaro Dias, tirar o Escobar para colocar o lateral esquerdo da base, enfim, de nada adiantou. O time paraguaio ficou praticamente plantado lá atrás, mal subiu para o ataque, o Brasil mal trabalhou, tá? E o Santos acabou perdendo ponto de graça, de bobeira, para o Recoleta, né? Depois de haver sido pedido para o Cuenca lá no Equador, tá? E o próximo adversário do Santos, não quer dizer que, né, o próximo adversário do Santos pela Sul-Americana vai ser, teoricamente, o adversário mais forte da chave, que é o São Lourenço da Argentina, né? Então, praticamente está complicada a situação do Santos. A Sul-Americana está na última colocação com um ponto, lembrando que na Sul-Americana só o primeiro colocado vai direto para as oitavas de finais e o segundo colocado ainda disputa playoff com os terceiros colocados da Libertadores. Parece que o Santos nem isso vai conseguir, tá? Então é isso, mais um resultado ruim para o Santos, tá? E é isso, é o que temos para hoje, tá? Um grande barato do futebol, tá, é que por mais que as desgraças aconteçam com o seu time, você não consegue abandonar ele, né? Porque, por exemplo, ou você vai sozinho, ou você pega a sua família, vai num restaurante que você já está acostumado a frequentar e tudo mais, né? Gosta da comida, o seu paladar gosta do tempero de lá.
Mas aí, de repente, num dado dia, você chega lá e quando você terminou de comer, o teu paladar detectou que o tempero não estava exatamente igual, sabe? A comida não estava tão boa, estava com uma qualidade abaixo do que você está habituado. Mas você, beleza, você dá uma chance e volta lá, né, numa outra ocasião. Numa outra ocasião você pega isso novamente e de repente na terceira ocasião você reclama e você percebe um ar de desdém do garçom, que sequer vai lá e troca o seu prato. De repente você esperou 1 hora para a comida chegar e a comida está com uma qualidade duvidosa, não está boa, tá? Você não vai mais frequentar esse restaurante. É isso que vai acontecer. Você não vai mais frequentar esse restaurante. Mas o futebol ele tem um efeito tão avassalador, tá? Ele é um esporte tão poderoso que você não tem esse tipo de comportamento com seu time. Você vê seu time de repente tomar uma goleada vexaminosa, histórica para um principal rival, vê perder um título de uma competição tão importante, de repente do outro lado está um adversário que não era melhor tecnicamente que o seu time, mas o seu time perdeu. Tá? Vê situações que realmente te irritam, mas você não abandona o seu time. Você no mínimo pode de repente ficar um tempo sem vestir a camisa, tá? Deixar de stand-by, mas alguma coisa acontece lá na frente que vai fazer você renovar, que vai ir lá renovar sua fé, porque o sentimento que você tem pelo clube, ele é único. Ele fica contigo até o final da sua vida. Isso é o futebol. Tá? Eu já passei por situações com o Santos e realmente não ficar chateado, ficar irritado, ficar um tempo sem vestir a camisa, né? Como por exemplo na semifinal do Campeonato Paulista de 2001, fui ver Santos e Corinthians no Morumbi, aquele gol do Ricardinho no acréscimo que me quebrou totalmente, tá? Eu fiquei um bom tempo sem vestir a camisa do Santos, né? Naquele mesmo ano ainda fui a Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro, assisti um Santos e Corinthians, o Santos perdeu para o Corinthians novamente, 2-0, e só fui renovar minha fé, minha esperança no ano seguinte, né? Depois da conquista do pentacampeonato pela seleção brasileira, com aquele time de Diego, Robinho, Elano, Renato, né? Fábio Costa no gol, né? Alex, tal, tá? Foi quando eu realmente renovei a minha esperança e passei a vestir a camisa do Santos e ver aquela conquista histórica do Campeonato Brasileiro de 2002, tá? Mas jamais imaginei que fosse ver o Santos numa situação como essa. Aí aquilo que eu falei, eu achei que a queda para a Série B teria sido o pior momento do Santos, não, o pior momento que o Santos está vivendo agora, tá? Porque da maneira como está sendo gerido, da maneira como está sendo administrado, da maneira como está sendo usado, né? O Santos ele é usado para muitas dessas pessoas que estão comandando o clube. Eles são pessoas que têm nome, têm importância, têm relevância somente aqui nessa região da Baixada Santista. O Santos dá a oportunidade para essas pessoas terem projeção para fora da Baixada Santista, fora da bolha daqui do estado de São Paulo. Porque o Santos é um clube conhecido no mundo inteiro. Tá? O Santos é um clube o clube brasileiro que ainda tem, na minha opinião, a página histórica da mais rica do futebol. Tá? Não é à toa que lá atrás, com 15, 20 anos atrás, a FIFA deu o prêmio de melhor time melhor do mundo das Américas para o Santos Futebol Clube. Na minha opinião, o melhor clube, melhor time do século passado. Com todo respeito ao Real Madrid do Di Stéfano. Tá? Mas eu duvido que o Real Madrid do Di Stéfano era superior ao Santos de Pelé. Duvido. Tá? Mas enfim. Mais uma vez, tá? Falei aqui do meu querido Santos. Mais uma vez um resultado vexaminoso, mais uma vez nos fazendo nós santistas passar vergonha, mas infelizmente faz parte, tem feito parte, fica a esperança de dias melhores, né? Mas está sendo difícil ver a luz no final do túnel desse jeito, tá? O Santos está muito retrógrado, está muito para trás. Isso está começando a me incomodar. Para muitos torcedores, tá?
o que importa é o campo bola. Não tá nem aí pro que acontece no dia a dia, bastidores, acha que isso aí é somente uma má fase, depois passa, chega um jogador, chega o outro e a coisa vai começando a se ajeitar. Bom, eu que já tô, né, avançando na idade, já estou começando a entender como as coisas funcionam, me formando melhor, sei que não é exatamente assim, tá? Existe um processo que precisa ser feito, tá? Para que as coisas aconteçam. E esse processo o Santos não está praticando, tá? Esse processo não está fazendo o time ir ladeira acima, está fazendo ir ladeira abaixo. Então é um processo reversível, é um processo danoso para o clube. É isso aí, gente. Agora é esperar o próximo jogo. O próximo jogo do Santos vai ser pelo Campeonato Brasileiro. Domingo, Vila Belmiro contra o Fluminense. Adversário difícil. Depois, contra o Curitiba na estreia da Copa do Brasil. Tá? Boa semana para todos vocês aí. Um grande abraço. Fui.